dito tudo isso, falamos então já dessa nosso andamento, desse nosso caminho, né? Dessa nossa perspectiva do estudo e do caminho que a gente tem traçado até o momento. Então, nós estamos construindo uma realidade de gerenciamento de estoques. E o último momento aqui para tratar com vocês sobre gerenciamento de estoque é sobre inventário de estoque. Inventário de estoque é o nosso último ponto aqui de acréscimo de trabalho nessa trilha de estudos. E nós vamos trabalhar um pouquinho em inventário de estoque. Quando nós pensamos na realização do inventário de estoque, né, várias coisas vêm à nossa mente. E, popularmente, né, essa questão do inventário, ela é muito confundida ou parecida, em seus termos, com a ideia de balanço. Então, é muito comum nós vemos aí a ideia de balanço ou a realização dessa fechamento. Eu quero propor para você, então, algum conceito e objetivo de inventário e depois nós vamos falar de alguns modelos de inventário, pelo menos os principais. Existem 2 tipos de inventário de estoque, que são os modelos principais, tem um terceiro tipo ali utilizado em alguns momentos de maneira especial, e eu quero trabalhar com vocês quais são esses, comentar aqui algumas vantagens e desvantagens. Quando nós pensamos no conceito, a ideia é que, basicamente, inventário é uma lista de tudo que a organização tem. Então, o inventário é uma listagem, é uma lista de tudo que a organização, a empresa tem. Vamos dar um exemplo. Se nós estamos falando de inventário de estoque de um supermercado, nós estamos falando de uma lista de todas as mercadorias que estão tanto na área de venda como dentro do estoque. Então, basicamente, a ideia do inventário de estoque consiste em apurar o seguinte: quais são as mercadorias e quantas são as mercadorias que nós ainda temos. A partir disso, eu consigo fazer comparativo, inclusive, quantas eu tenho vendido, obviamente, né? Então, essa ideia de inventário, inclusive essa palavra vem do latim inventarium, né? E a ideia aqui na cultura inventário era o nome do documento, da lista, onde estava todos os registros dos produtos do armazém, e se chamava inventário. Então, vem dessa ideia, essa lista, que é uma lista minuciosa, evidentemente, né? É uma lista minuciosa. Quando nós pensamos, usamos o exemplo do supermercado, mas também nós pensamos no exemplo da indústria. Então, na fabricação, o inventário consiste em catalogar, listar todas as matérias-primas, todos os produtos acabados, os insumos. Então, o inventário de estoque é, então, olhar para a minha armazenagem e conseguir saber quantas mercadorias temos, né? Consequentemente, eu sei quanto que eu tenho que ainda não foi vendido, não foi revendido, quanto que foi vendido, já foi revendido. 3 são os pontos importantes de responsabilidade do inventário: a determinação, a classificação e a avaliação. É um tripé muito importante. Quando nós pensamos em inventário, nessa lista, inventário de estoque, 3 coisas são necessárias dentro dessa operação. Determinar, ou seja, eu preciso saber a quantidade, até porque eu preciso investigar e também contrapor informações do meu sistema, eu preciso determinar ali tudo que foi realizado, como foi realizado, de que maneira foi realizado. Eu preciso classificar os itens e saber os grupos, subgrupos desses itens, e eu preciso de uma avaliação, e essa avaliação passa por uma ideia monetária. Eu preciso saber, então, quanto que nós temos de estoque, qual é o valor, qual é o valor vendido. Além disso, a responsabilidade fiscal, né? De modo que nós temos uma responsabilidade com as secretarias das fazendas, do Estado, da União, do município, em relação às mercadorias. Quando nós falamos de mercadorias, nós temos a incidência de tributos
da União, de maneira que, fazendo um geral, imposto sobre a produção industrial, imposto de importação, imposto de exportação, que são tributos de competência da União. Nós temos os tributos de competência do Estado, o ICMS. Tá? Nós temos os tributos de competência do município, o ISSQN ou ISS. Esses tributos, eles incidem diretamente sobre a mercadoria ou sobre o serviço. Logo, há uma responsabilidade. Quando eu faço inventário, eu também apuro responsabilidade fiscal. Eu apuro responsabilidade fiscal porque as secretarias das fazendas, inclusive, permitem que o ano fiscal das empresas seja o ano. Então, eu tenho um período fiscal, eu tenho metodologias de recolhimento de tributos sobre a movimentação das mercadorias, sobre a produção das mercadorias. Em casos especiais, nós vamos ter os tributos que incidem nas regiões aduaneiras, claro, já uma legislação especial, né, e que vai tratar da responsabilidade de armazenamento ali nos espaços aduaneiros, no Porto Seco, e aí nós vamos dar profundidade, inclusive, quando estivermos falando de armazenagem, nosso tema for armazenagem. Nessa interim, os detalhes de um inventário, eles são um reflexo do sucesso. Eu quero dizer, se nós tivermos um inventário detalhado, minucioso, bem determinado, classificado, avaliado, nós temos um sucesso muito grande. Nós temos a expectativa de um sucesso grande. Nós temos, inclusive, a expectativa de pensar em que o meu sistema está funcionando, o meu sistema de reposição, o meu sistema de gerenciamento, o meu sistema de compras, o meu gerenciamento do estoque está funcionando. Porque se eu olhar no sistema, está falando que, como, por exemplo, nós vendemos 500 mil peças neste ano e que no meu estoque tem 800 mil peças e que na área da produção tem 50 mil peças. E tudo isso está escrito lá. E eu, com a minha conferência manual, automatizada, verificando um a um, eu confrontei esses dados e eles estão corretos. Então, eu analiso o registro que nós já temos no sistema e analiso o visual, a parte física. Então, quando nós falamos de inventário de estoque, nós estamos falando da realização não só do inventário pelo sistema. O sistema ele vai me dar um número, mas eu preciso fazer a confrontação dos dados. E aí nós vamos ter o inventário realizado de maneira física, inventário de estoque realizado de maneira física. Trabalhoso, você pode pensar aí, dependendo do tamanho da organização, o trabalho que é realizar estoque, ou realizar o inventário de estoque. Dois objetivos, ou 3 pontos principais aqui de um inventário. Primeiro, 2 objetivos específicos. É a ideia de fazer um levantamento real da situação do estoque, né? E também fazer uma auditoria dos procedimentos desenvolvidos no armazém. Então, além, é claro, que vai servir essas informações para o balanço patrimonial da empresa. Então, é bem diferente inventário de balanço. Balanço, eu vejo todos os bens e eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu faço o meu procedimento contábil fazendo esse balanço, né? Temos aquela frase, né, que é muito comum, sobretudo com vistas à chegada do fim de ano. Fechado para balanço. Inclusive, a época que nós estamos aqui, hoje já é dia 13 de novembro, retomada econômica aí dessa pandemia do Covid, muitas empresas vão fazer aquelas promoções logo no início do ano, no final de ano, ou entre a Black Friday, né? Por quê? Muitas empresas do varejo fazem um inventário, detalham a situação do estoque, levam em conta a situação e os procedimentos de armazenagem, né? Fazem, então, o balanço do patrimônio e aí fazem aquelas ofertas aí, onde muitas pessoas acabam aproveitando aí produtos com bastante desconto. 2 objetivos específicos, então, é levantar a real situação do estoque e verificar
se o procedimento desenvolvido na armazenagem está sendo correto, está sendo cumprido. Outro benefício, outro objetivo é que a verificação do inventário, o inventário realizado de maneira correta, vai nos levar a verificar eventuais falhas, eventuais rejeitos, eventuais detalhes na hora da produção que não foram detectados. Então, o inventário realizado traz resultados e benefícios para a organização, no que diz respeito ao olhar, ao gerenciamento para os procedimentos, processos, sistema e, evidentemente, um impacto direto no faturamento, já que apura vendas também. Falamos, então, dessa primeira parte, conceito, objetivos do inventário. Agora nós vamos falar dos tipos de inventário. Eu vou citar os dois principais, vou falar de um terceiro, que é também utilizado. Primeiro, o inventário periódico, né? O tipo de inventário periódico. O inventário periódico é justamente aquele sistema que acontece ao final do ano. Então, um bom resumo é ao final do ano. As empresas aproveitam o fechamento do ano fiscal e fazem um inventário ao final do ano. Esse é o tipo de inventário periódico. Por que ele chama periódico? Porque o período de ação dele é em dezembro, geralmente é dezembro. Então, em dezembro, eu vou fazer o levantamento de todos os materiais, de todos os produtos, usando aquele tripé: classificar, determinar, avaliar. Vou fazer isso: classificar, determinar e avaliar. Peça por peça, produto por produto, item por item. Vou chocar essas informações com o meu sistema, verificar procedimento, verificar processo. O inventário é periódico porque ele é realizado em dezembro. Então, essa contagem física, essa prática de inventário é feita ao final do ano, né? Então, nós vamos verificar tudo que a empresa tem, tudo que a empresa adquiriu, tudo que a empresa produziu. O sistema do inventário periódico, né, vai atualizar o saldo final do estoque depois dessa contagem física realizada aí ao final do ano. Tá? Então, nós podemos pensar que a conta de inventário do sistema periódico, ela não é atualizada a cada compra e venda, ou seja, não acontece semana a semana, mês a mês. Ela é uma atualização que acontece de maneira anual. Então, ele tem esse período, né, que é no final do ano que eu vou fazer a apuração. Então, o estoque final é determinado no final do período. E essa determinação é feita uma contagem física, subtraído o custo do produto disponível para venda, para calcular o custo da mercadoria vendida. Então, eu vou verificar tudo que tem. Então, resumindo aqui, né? Conto tudo que tem. Está na área de venda, por exemplo. Conto aquilo que não está na área de venda, que está no estoque. E vou verificar quanto foi vendido. Então, como essa contagem acontece ao final do ano, nós podemos dizer que uma dificuldade para o inventário dos tipos periódico é que, para grandes empresas, eu não posso deixar acumular até o final do ano para efetuar a contagem. Então, a gente pode ponderar que o inventário periódico é mais útil para empresas pequenas, que não mantêm grandes quantidades de estoque. Se eu trabalho com grande volume de estoque, grande volume de mercadorias, grande volume de vendas, eu devo optar por outra metodologia de inventário. Inventário periódico é mais adequado para empresas pequenas, empresas onde eu consigo, inclusive, concluir a contagem de maneira específica. Até porque, para contar tudo que tem na área de venda, tudo que tem no estoque, a empresa vai precisar parar. Então, ela vai perder aí alguns dias de venda, alguns dias de produção para fazer um inventário, né? Vem aquela famosa frase lá: fechado para inventário, né? Fechado para fazer inventário. Então, mais adequado aí
para as pequenas empresas. Vamos falar um pouquinho do inventário cíclico, né? E conforme o nome diz, rotativo, esse inventário já é um inventário mais aplicado em grandes empresas, mais aplicado em grandes corporações, porque ele é um inventário feito semanalmente, diariamente ou trimestralmente. Então, eu faço a contagem de maneira automática. E como acontece hoje na prática, é porque cada vez mais nós vamos ter sistemas automatizados de registro da mercadoria. A mercadoria ela é codificada ou por sistema de código de barras, ou por RFID. Então, eu consigo ter uma codificação e eu acompanho o ciclo da mercadoria dentro do estoque, gerenciando o estoque na área de venda. Basta leitores me indicar que eu consigo fazer essa aplicação. Então, os ciclos e períodos, por isso que é um inventário rotativo, um inventário cíclico, eles são determinados e desenvolvidos, depende do tipo da mercadoria. Então, ao longo do ano, para determinada mercadoria, eu já vou fazendo sempre um inventário semanal, inventário diário, depende da minha saída, trimestral. Então, eu não faço eu não tenho inventário do tipo periódico, eu tenho inventário cíclico, né? Então, até usando as palavras do mestre Castiglione, na sua obra sobre o tema, ele define o inventário cíclico como a execução do inventário em períodos de tempo definidos para grupos de itens escolhidos de forma aleatória, de modo que ao final de certo período, todos os tipos de itens estocados sejam inventariados. Então, eu começo na primeira semana com um determinado grupo, na segunda, determinado grupo, na terceira, outro grupo de mercadorias. Ao final do mês, vou ter um inventário de tudo. Repito esse ciclo, dali 2 meses, começo de novo, inventário ali na primeira semana, passo para a segunda, passo para o momento cíclico. Consequentemente, vou ter sempre uma atualização. Porque isso é vantajoso. Porque como eu distribuo as contagens ao longo do ano, eu não concentro a contagem num período só, eu consigo ter uma operação mais clara, eu consigo analisar melhor as causas de possíveis falhas, eu consigo gerenciar de maneira mais atualizada os meus produtos, e eu também consigo fazer um controle permanente do estoque. E, inclusive, esse controle é feito de maneira muito facilitada quando a mercadoria passa no caixa. Eu tenho o meu controle de caixa, né? Eu tenho um sistema de leitor lá na saída do caixa. O código de barras lido é informado no meu sistema, que vai dar baixa automaticamente uma mercadoria. Então, isso facilita quando eu tenho no checkout as informações eletrônicas, eu posso gerar dados e eu posso já confirmar a contagem ali nas operações. Então, isso é possível se eu fizer um inventário do tipo cíclico, com pequenas contagens em ciclos de mercadorias e itens diferentes ao longo do ano. Dentro desses 2 tipos, que são os principais, inventário periódico e inventário cíclico rotativo, nós temos o inventário por amostragem. Que o inventário por amostragem é um inventário realizado em uma época do ano determinada, onde eu escolho um período e uma mercadoria para fazer o inventário. Então, ele se confunde um pouco com o inventário cíclico, por conta de que ele é feito num período, mas o inventário por amostragem, ele acontece, né? E nós estamos fazendo aqui uma definição evidentemente pedagógica, acontece muito quando se utiliza o inventário periódico, porque aí, em determinada época do ano, eu faço aí um inventário por amostragem. Pensando no gerenciamento de estoque, para aplicar qualquer que seja o tipo de inventário, a empresa tem que ser organizada, ela busca a qualidade e o inventário vai justamente atuar para manter essa qualidade. Então, a gente está pensando em planejamento, controle, né? Em qualidade, atender as necessidades do cliente e ser informatizado, né? Então, se eu tenho automação, facilita muito a minha gestão. Imagina fazer tudo isso com continhas no papel. Hoje é impensável. Mesmo se a empresa for pequena,
como é importante administrar os recursos que ela tem de uma maneira extremamente eficaz. Porque quando nós pensamos na administração dos materiais, na administração do patrimônio, no capital, né, nas pessoas envolvidas, esses recursos estão diretamente envolvidos na gestão da cadeia de suprimentos. E quando nós pensamos em gerenciamento histórico, na aplicação do inventário, nós vamos ter diretamente atingido os recursos principais de uma organização. Faz com que eu precise, cada vez mais, desenvolver uma boa administração de recursos, para que, quando eu precisar dessa ferramenta, que é o inventário de estoque, eu possa realizar de maneira eficaz e eficiente. Os inventários são fundamentais para as organizações. Por quê? Eu consigo, gerenciando o estoque, aplicando essa ferramenta de inventário, eu consigo confrontar o estoque físico com a contabilidade, ou seja, faturamento, então vai influenciar o faturamento. Eu consigo identificar erros de lançamento, eu consigo conferir o processo, o sistema, inclusive furto, roubo. Então, o inventário é fundamental para a empresa. Uma empresa que tem produtos, tem materiais, por menor que seja, e que é uma boa gestão do seu estoque, precisa fazer inventário. Porque ao fazer o inventário, ela vai ter um impacto no seu recurso, nos seus recursos, no patrimônio, nas matérias-primas, nos produtos acabados, no faturamento, nas pessoas. Eu vou fazer uma melhor gestão de todo o ciclo administrativo, empresarial, de toda a cadeia de suprimentos. Nós podemos concluir, então, que para ter menos erros no processo dos estoques físicos, para que a contabilidade seja precisa, nós precisamos decidir por um tipo de inventário e realizar, né? E conforme nós vamos realizando, o nível, a margem de erro, ela vai diminuindo. Eu vou tendo melhores resultados, melhores aplicações, melhores fundamentações. Eu me recordo, quando eu atuava em uma cadeia de supermercado, na época trabalhando ali na parte de merchandising do grupo, próximo merchandising, né? Fazia ali uma parte trabalhando com produtos acabados, né? E eu participei do inventário, né? Foi o primeiro inventário. E eu nunca esqueci ali, esse primeiro inventário que participei, todos os produtos da loja, do supermercado, né? Todos os produtos, contando um a um, né? Olha, virando a noite, né? Porque quanto menor tempo a loja ficasse fechada, né? Melhor seria. Então, me lembro desse esforço grande, né? Dessa auditoria, contar o estoque, e ali você descobria muitas coisas, né? E, na verdade, o sistema falava que tinha 120 e não tinha 120, né? Tinha 50 na hora de venda, tinha 30 só no estoque. A gente não achava, e isso quando acontecia, meu Deus, tem que ter 120 aqui dentro. Então a gente precisa achar essa 120. Mas já contamos aqui, só tem 50 aqui, 30 lá. Então o que aconteceu com as outras, né? Então, o inventário é um momento bastante importante da gestão, um momento bastante importante para o gerenciamento de estoques.